Eu subi aos céus de Colômbia, mergulhei nas entranhas de Rapture, enfrentei fanáticos religiosos, revolucionários surtados, fantasmas histéricos e um passarinho com problemas emocionais. Tudo isso por 81 troféus e 40 horas de puro suor no modo 1999. Isso aqui não foi apenas uma simples zerada, foi uma obsessão que não teve piedade nenhuma comigo. Mas me diz, você aguentaria? O jogo começa logo nessa tela inicial, onde de cara conseguimos nosso primeiro troféu, por desbloquear o modo 1999, usando o código Konami. E agora sim estamos preparados para nossa run, que foi bem sofrida, na maior dificuldade do jogo. E não, eu não me arrependo, essa foi a melhor pior decisão que eu tive. Caramba, já começa morrendo. Iniciamos o jogo nessa cutscene, onde ela serve para explicar o nosso objetivo principal, trazer essa garota de volta. Chegamos ao farol e pegamos nosso primeiro dinheirinho suado. E aqui eu preciso elogiar uma coisa. Esse pop-up de objetivos é simplesmente genial. Ele funciona como um guia de sub-objetivos que liberam troféus no futuro. Ou seja, quase impossível de perder coletável. Chegando até o topo do farol, usamos esse código para abrir essa porta. E então, depois do céu ficar vermelho, finalmente estamos em Colômbia. Essa cidade no céu, que é linda demais, porém bem racista. Bom, pelo menos conseguimos nosso segundo troféu. Depois de chegar em Colômbia, precisamos achar um jeito de encontrar o Monument Island, local onde a garota se encontra. Então achamos nosso primeiro voxofone. Quase somos afogados nessa seita religiosa e depois de um flashback caótico, finalmente chegamos na parte menos doida de Colômbia. Caramba, mano. Esse jogo não deixa de surpreender. Além dos voxofones, durante o jogo todo existe um outro tipo de coletável, que basicamente serve para mostrar alguns monumentos históricos e se aprofundar mais na história de Colômbia, o que vai contar pro troféu Turista Vidente no futuro. Agora em Monument Island, um garoto entrega um zap pra gente, e nessa mensagem somos alertados a não chamar a atenção de Comstock, e não pegar o número 77 por nada. Aqui encontramos esse círculo, com alguns entretenimentos, e nosso primeiro vigor, Possession. Os nossos poderzinhos que tem essas animações muito maneiras, toda vez que a gente pega algum. Eita. Ixi, geme não. Depois disso, conseguimos acesso ao portão principal, onde encontramos esses dois, e... He looks just fine to me. a gente percebe que essa cidade também não é muito fã de anúncios do YouTube. Princípio. E depois de acidentalmente pegar o número 77, começamos a nossa sessão de porradaria. Essa cena é da hora, mano. Cê é louco. Toma! E finalmente uma pistolinha. Eu já não tava mais aguentando ficar sem uma arma na mão. Meu Deus, tá coçando pra matar vagabundo. Vamos te matar agora. Toma. O cara tinha um abacaxi no corpo dele, mano. Não sei. Nisso encontramos o nosso primeiro mini-boss. E por derrotar ele, pegamos mais um vigor, o Devil Kiss. Daí é conhecido na minha terra como beijo do diabo. Após isso, chegamos no Construct Center Rooftops e pegamos alguns acessórios que servem para deixar o nosso protagonista boladíssimo e que faz a gente liberar o troféu Vestido para o Sucesso. Vestido para o sucesso. Avançando na área, conseguimos mais uma arma, a Machine Gun, que é um lixo completo. E sabendo disso, eu volto pra pistolinha e acabo liberando o troféu Uma Pistola de Verdade, por acabar com 25 inimigos usando a pistola. Nessa casa misteriosa e cheia de corvos, encontramos nosso segundo mini-boss. Caracas, mano. Que, pra falar a verdade, foi molezinha. E liberou um vigor novo, Murder of Crows. Nossa, bonitona essa garrafa, cara. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E depois de pegar nosso vigor, partimos até o Monument Island Gateway. E aqui pegamos o troféu Mais por Menos. Mais por menos. Depois temos uma conversa com essa cabeça gigante do Comstock, onde ele ameaça levar a gente de arrasta. Mas eu não tô nem aí e invado o Zeppelin dele. Hoje pegamos o troféu Bem-vindos a Monument Island, por completar o capítulo. Agora no Monument Island, dentro dessa estátua, temos algumas interações com ela e percebemos que ela tem o poder de abrir fendas. Acabamos caindo bem no quarto dela, o que assusta ela. Mas depois de se explicar muito, o Booker acaba convencendo ela a escapar da estátua. E tudo isso enquanto uma águia robótica destrói tudo. Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga!
gente acaba caindo nos aerotrilhos e na ânsia de pegar a Elizabeth, o Songbird destrói a ponte que segurava os trilhos, fazendo a gente cair no mar. Caramba. Eu só não sei como deu pra sobreviver. Com uma queda dessas, o mar já teria virado cimento. Foda. Temos mais um flashback. Exploramos um pouco a área da Bahia Olha o pé dela, mano. e encontramos a Elizabeth dançando. É lindo, muito bonito. E esses dois, mais uma vez, procurando um caminho até a gôndola, descobrimos que a nossa parceira de crime é uma das melhores arrombadoras do universo. Fora a grana que ela vive achando pelos cantos pra gente. Obrigado, Elizabeth. Eu quero que você morra, desgraçado. Mãe brigando com uma criança, mano. Vixe, vai levar uma surra, merecido. Chegando na estação, essa garota confunde a Elizabeth com uma tal de Annabeth. Tentamos pedir os ingressos pra gôndola, mas esse cara de rato fica agindo suspeito. Então a gente dá uma surra em geral, só que a Elizabeth fica com medo e acaba fugindo. Tá pegando fogo! Ah, olha só. Amigo, deixa eu começar a jogar também. Isso aí, obrigado. Depois dessa patifaria, a gente entra na gôndola e encontramos ela de novo. E explicamos pra ela que a vida não é um morango. Pra avançar na área, a gente precisa do vigor Shock Jockey. Então bora pro Hall of Heroes. Pegamos o Bucking Bronco, esse vigor que levita os inimigos. Poder da hora. Esse poder é da hora. E no meio desse caos todo, desbloqueamos o troféu Moedas Achadas e Mestre Pirotécnico. Pronto, mestre pirotécnico. Encontramos o Slate, um velho conhecido de guerra do Booker. Morre logo, tá merecendo, velho. Agora com o Shock Jockey em mãos, pegamos o troféu Tratamento de Choque, por conseguir esse vigor. Tratamento de choque. A gente também consegue o troféu em Dia de Céu Claro, por derrotar 30 inimigos usando a Sniper. E nesse daqui eu mandei benzão. Dia de céu claro. E agora a gente vai até o First Lady, a embarcação do Comstock. Mas eu percebi uma coisa. Pra conseguir o troféu Catador Profissional, eu não podia ter usado nenhuma dessas máquinas de Dollar Bill. Ou seja, eu tinha sabotado a minha própria run. Então sim, eu recomecei. E aí, meus amigos, foi uma chuva de troféu. Oposição vigorosa, legal. Mais um troféu. Acidente industrial. Mente sobre matéria. Fim de semana perdido. Pronto. Assassino aéreo. Subindo nível. Aê, skit olímpico. Limpando as ruas. É, otário. Davi e Golias. Abrindo fendas, finalmente, cara. Estranhos no ninho, finalmente. Depois desse combo absurdo, finalmente embarcamos no First Lady. Com isso ganhamos o troféu Bilhete de Primeira Classe. Iniciando o capítulo 3, a gente percebe que Elizabeth não tinha noção das reais intenções do Booker. Questiona o porquê que o Booker tava levando ela pra Nova York, ao invés de Paris. Então o cara simplesmente fala que tá devendo dinheiro e vai levar ela pra quitar a sua dívida no Tigrinho. O que deixa a menina totalmente acabada. E depois de tentar consolar a Elizabeth, o Booker recebe uma porretada na cara, que faz o Booker ficar apagado por um tempo. Então depois de acordar, a gente acaba parando nas mãos da Daisy Fitzroy, uma revolucionária da Vox Populi, que está em busca de suas armas, que estão escondidas com um armeiro em Finton. Atacaram o caos na cidade de Colômbia. E eu não culpo ela. A cidade é bizarra. Depois de fazer o seu discurso, ela joga a gente do First Lady. E agora nossos objetivos são achar Elizabeth de novo e as armas da Daisy. O que faz a gente ficar nessa corrida de gato e rato atrás da Elizabeth. Caramba, não vou conseguir pegar a moeda, cara. Pô, que jogo bugado do caramba.
cara. Elizabeth! Just hold up for a minute. I'm not angry with you. Mentiroso! Don't go in there. Foda, hein? Ele não espera a gente, mano. Keep your eyes to yourself, Guaylo. Como é que é? Encontramos a Elizabeth e ela salva a gente do Handman, por enquanto. Desgraçado! A gente consegue fazer um acordo com ela e, por ela não ter muitas opções, ela chama o Booker de mentiroso, mas aceita mesmo assim. A gente desce até o Plaza of Zeal e conseguimos o troféu bem temperado, por acabar com 30 inimigos utilizando a moedora. A gente prossegue com a história e descobre que o armeiro que estava guardando as armas da Daisy tinha desaparecido. Então decidimos ir até o Good Club. Mas antes, um desafio. Esse Handman desgraçado. Pro troféu Quebrando Corações, eu tinha que derrotar ele somente acertando o coração dele. O que foi uma tarefa bem chatinha, já que a gente tava no modo 1999. E acabou me rendendo a algumas mortes idiotas. Ah, caramba, mano. Que bicho chato do cacete. Quebrando corações. Caraca, de primeira, mano. Você é louco. Eu nem imaginava. Agora no Good Club, passamos por alguns desafios do Finton e abrimos nossa 30ª fechadura, o que consequentemente me dá o troféu no mau caminho. Legal. Descobrimos que o armeiro foi de arrasta. Que diabo é isso? E esses dois de novo. Depois de conseguir as armas da Daisy, voltamos até o Plaza of Zeal e conseguimos o troféu Aqui Porquinho. E logo em seguida o troféu Apaixonadamente Recíproco. Avançando na história, tudo tá diferente, por conta da fenda que Elizabeth abriu. Inclusive o nosso armeiro tava de volta. Com isso descemos um pouco mais e chegamos até Shantytown, onde temos essa cena fofinha com Elizabeth. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. E avançando um pouco mais, acabamos dando de cara com essas duas torretas insanas. Mas deu tudo certo e finalmente abrimos a fenda que tinham todas as armas da Daisy. E com isso pegamos o troféu Revolta Armada. Só que mais uma vez, ao abrir essa fenda, a realidade dos nossos personagens foi alterada completamente. Onde nessa versão o Booker tinha participado da revolução da Vox Populi. Pegamos então o nosso novo vigor. Bora, charge. E eu não tô falando do bombom, hein? E esse poderzinho é o que eu mais gosto de usar, já que ele derrete qualquer boss. Continuamos a nossa Revolução Parte 2 e pegamos o troféu Relâmpago em Céu Azul. E o troféu Canhão Disparado. Canhão disparado, legal. E depois de ajudar geral com a Revolução, descobrimos que nessa realidade o Booker tinha morrido, durante um ataque à fábrica do Fink. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just complicate the narrative. Então agora, além de lidar com soldados do Comstock, agora eu teria que lidar com soldados da Vox Populi. Bom, pelo menos pegamos mais um vigor, que é irado demais. E logo em seguida o troféu Dinheiro na Mão, por gastar mais de 10 mil dinheiros nas maquininhas de vendas. Progredindo na história, vemos a Daisy levando o Fink de vala, e logo em seguida ela ordena que venham atrás da gente.
Beleza, então, né? E com esse monte de soldado vindo nos pegar, conseguimos o troféu O Valor do Risco, por ter acabado com 10 inimigos em situações de risco. E depois dessa batalha toda, a Daisy obriga a Elizabeth a se tornar alguém que ela não queria. This your movement, Daisy? This is what needs to be done. You see, the founders ain't nothing but weeds. Cut them down and they just grow back. If you want to get rid of the weed, you gotta pull it up from the root. It's the only way to do it. Gemeu. Elizabeth. Whoa, hey, easy. Depois disso, embarcamos no First Lady e ganhamos o troféu Herói dos Trabalhadores. A Elizabeth se tranca no quarto e depois de alguns minutos, ela se transforma em uma emo gótica. Mas isso não impede a gente de pegar o troféu bem preparado, por fazer todas as melhorias em uma arma e um vigor por completo. E agora partiu Casa do Comstock. Explorando um pouco antes de avançar na história, eu encontro um voxofone com informação de uma área escondida. E chegando até lá, encontramos nosso último vigor e nosso último upgrade, o que nos dá o troféu Infusão de Grandeza e logo em seguida o troféu bem acabado, por usar cada um dos 8 vigores contra um inimigo. Eu tenho que admitir, o visual desse vigor é da hora pra caralho. Chegando no elevador que nos levaria direto pra casa do Comstock, precisamos descobrir o código dele. Felizmente ele tava ali do outro lado, embaixo de uns livros. Mas pro nosso azar, esse passarinho da desgraça volta dos cafundó pra atacar a gente. Ele desaparece e a Elizabeth faz a gente prometer que ele não vai pegar ela de novo. Entramos no elevador e de cara ele é destruído, o que faz a gente lidar com mais inimigos e ganhando mais alguns troféus no embalo. Morre. Aí, nas nuvens. Morre logo. Bom voyage. Um caçador dos grandes. Chegando no Comstock Square, a gente se depara com esse portão trancado e para ter acesso a ele, precisaríamos da Lady Comstock. Mas infelizmente ela tava mortinha da Silva. Então a gente vai até o túmulo dela na esperança de conseguir o DNA dela. Mas o próprio Comstock já estava preparado para isso, hein? Então ele se antecipa ao nosso plano e faz com que Elizabeth traga a véia dos mortos, com seu poder de abrir fendas, transformando ela num fantasma do capiroto com esses gritos chatos pra dedéu. Felizmente, com essa combinação de perks e muita habilidade atômica, eu consigo o troféu Combinações Chocantes e derrotar ela bem fácil. Caracas, foi rápido até. A gente se depara com esses dois de novo e segue em busca das fendas que a mãe da Elizabeth deixou pelo caminho. E essas fendas basicamente mostram um pouco da relação dela com a mãe. E a Lady Comstock odiava muito ela. E após mais 2 batalhas com ela, descobrimos o porquê dela odiar tanto a Elizabeth. A Lady Comstock não era a mãe dela, e foi morta pelo próprio Comstock, já que ela não conseguia guardar o segredo. As duas se perdoam, e a Elizabeth explica o plano do Comstock, que tinha como objetivo usar as duas para conseguir controlar o poder das fendas. O cara era realmente um vagabundo. O importante é que conseguimos abrir o portão, e mais um troféu, Sangue nas Ruas, por completar a Empória. Finalmente na gôndola que nos levaria direto até o Comstock, esse passaralho aparece e dá um porradão tão forte no Booker que paramos em mais um flashback. Mas a gente não consegue tempo suficiente pra pensar no passado. Então o Booker acorda com o Songbird a ponto de dar o golpe final nele. Mas a Elizabeth impede ele literalmente com carinho. Então o passaralho leva a Elizabeth e mais uma vez temos que buscá-la. A gente entra na casa do Comstock e tá tudo meio estranho. Tem umas estátuas da própria Elizabeth e agora os inimigos estão diferentes. A gente basicamente teve que passar por essa parte toda em stealth. E quando finalmente chegamos até a sala de controle que vai liberar o nosso acesso até a saída desse local... Caralho, que susto! Puta que pariu, eu sempre esqueço dessa desgraça, mano. Bom, a gente encontra essa fenda e os irmãos Lutece mais uma vez jogam um enigma pra gente tentar decifrar. Só que eu não tô nem aí. Tu é um beta! Tu é beta, cara! E finalmente chegamos até Elizabeth. Só que ela tá velha.
Hã? A gente tá em outra realidade no futuro. A Elizabeth velha traz a gente pra ajudar a Elizabeth da nossa realidade. E explica que tudo que a gente fez no passado leva a esse futuro caótico. Então ela entrega essa receita de bolo que tem o que a Elizabeth no passado precisa pra derrotar o passaralho. E conseguir evitar que o Comstock vencesse e tacasse o caos no mundo. Bom, voltamos pro passado e finalmente encontramos a Elizabeth. E tava sendo torturada pelos cientistas do Comstock. E depois de soltarmos ela, entregamos a carta da Elizabeth velha pra ela. E falamos pra ela que tem um meio de derrotar o Songbird e vazar dali. Mas na mesma hora, a Elizabeth já corta ele e diz que ela vai arregaçar o Comstock. O Booker tenta convencer ela a deixar pra lá, mas ela pergunta se ele tá com medinho. O Booker fala que não, e não vai deixar ela matar ele. Booker, what are you going to do to stop me? Absolute videogame, meus caros. Finalizando esse diálogo, ganhamos o troféu Ensinamentos Superiores. Agora, vamos atrás desse safado. A gente entra na aeronave do Comstock e faz uma limpa em todos os inimigos. Infelizmente, o modo 1999 tava quebrado demais. E como eu não podia usar nenhuma máquina de dollar bill, eu penei um pouquinho nessa parte. Mas, finalmente, o momento esperado veio. Depois de muita luta insana, chegamos no deck principal, onde o Comstock estava. De cara, a gente encontra uma maquete da torre onde a Elizabeth ficava presa. E na base dela tinha um tipo de sifão, que basicamente drenava os seus poderes. Agora era a hora de confrontá-lo. E ele é só mais um velho que fala besteiras. Ele tentou convencer a Elizabeth e pediu pra ela perguntar sobre o dedo dela. Booker, vendo isso, fica extremamente irritado e acaba com ele bem ali. And you abandoned her! Was it worth it? Huh? Did you get what you wanted? Booker. Tell me! Booker. Tell me! It is finished. Nothing is finished! Booker. You lock her up for her whole life! Booker. You cut off her finger and you put it on me! Booker, stop it! You killed him. A Elizabeth pergunta pro Booker o que ele quis dizer com aquilo. E o Booker diz que não sabe, mas a Elizabeth não acredita e fala que ele é um mentiroso. Mais uma vez. Ele diz que realmente não sabe e que vai provar pra ela. Então ele bola um plano pra destruir o sifão. Depois dessa treta em família, eu encontro os dois voxofones que eram pra ser os últimos. Mas eu deixei um pra trás. Desgraça! Não importa. Continuando com a história, tomamos o controle da aeronave. E com isso, centenas de soldados aparecem. E diante dessa situação desesperadora, a Elizabeth descobre o significado da carta da Elizabeth no futuro. E o que ela escreveu não era apenas uma palavra, era um som. Not a word, Booker. It's a song. Shh, it's okay. Here. Will you help me? I need you to protect me. Will you do it? Will you do this for me? Just this one last thing. Please. Go. Após esse diálogo, a gente inicia uma das batalhas mais épicas contra a frota da Vox Populi. Essa daqui ela cria bastante coisa, né? Caracas, passamos, mano. Pássaro ou a gaiola? O Songbird então aparece e destrói a torre, liberando o poder máximo da Elizabeth. A flauta usada para controlar o Songbird é destruída no processo, e o que acaba fazendo ele voltar e atacar eles. Só que a Elizabeth abre uma fenda para Rapture, levando os três com ela. Top. Caracas. A menina tá fodona. Where is he? E eu sei que esse pássaro deu uma trabalheira, mas cara, isso daqui deu um aperto no coração. It's all right. I'm Caramba. here. Just let go.
Elizabeth, I'm sorry. Que fim trágico, mano. A gente passeia um pouco por Rapture e chega até esse farol, onde a Elizabeth fala que agora consegue ver todas as portas e que elas chegam sempre até o mesmo lugar. Até a gente chegar numa porta que assim que a gente abre se depara com um padre querendo nos batizar. A gente nega o batismo, então o Booker se questiona por que a Elizabeth não abre logo um portal para eles saírem dali. E ela fala que não até o Comstock estiver morto. Então assim que entramos nessa outra parte, voltamos direto pro flashback, onde um dos Lutece está pedindo para ele trazer a garota e quitar todas as suas dívidas no tigrinho. A gente encontra esse bebezinho no berço e entrega ele pro Lutece. Ele tenta se negar a fazer isso, mas como isso é um flashback, já tinha acontecido. Ainda nesse flashback, tudo mostra que ele tá bem arrependido com a escolha que ele fez. Então ele vai atrás dos Lutece e do Comstock para pegar o seu bebê de volta. E quando ele está prestes a pegar sua filha, eles entram na fenda, que havia sido aberta, deixando apenas o dedinho da garota para trás. Shut it down! Shut down the machine now! Do it! Give me back my daughter! No! Caralho. É, agora a gente entende. Anna? No. No. I'm sorry. I'm so sorry. Anna, I'm sorry. She's gone, Booker. E o nome dessa garota era Anna DeWitt. Então é por isso da marca AD na mão do Booker. Sim, a Elizabeth era aquele bebê. Ela fala que o Booker passou 20 anos nessa sala, buscando a chance de redenção. Até que o jogo nos mostra como foi o começo de verdade da nossa jornada. I told you it would work. We already know it works. The question is, you suppose he branded himself as some sort of penance? Don't see the point. What's done is done. What's done will be done. I suppose the brand is his hair shirt, as he is ours. Away the dead. Wipe away the dead. See, he's starting to put his story together. You're quite fond of this theory of yours. He's manufacturing new memories from his old ones. Well, the brain adapts. I should know. I lived it. Booker, wake up. O Booker, já arrependido, fala que vendeu Elizabeth e disse que iria consertar as coisas. Então, subindo uma última vez até aquele farol, ela pergunta se ele tem certeza que ele quer fazer aquilo mesmo. Ele fala que é o único jeito de resolver o que ele fez com ela. Então o Booker entra e voltamos àquele mesmo cenário do batismo. Mas dessa vez com diversas versões de outras realidades da Elizabeth. E explicam que ele é Booker DeWitt e também é o próprio Comstock. Só que em uma das realidades ele aceita o batismo e em outra não. Em que uma ele entrega a própria filha e que o outro rouba de si mesmo do passado. Que rolê louco. Que final, meus amigos. Que final. E finalmente zeramos o game. Chumbo, catador profissional, viu o elefante, Ao Langsyne, Pinkerton, frio e calculista. Mas ainda restavam dois, os troféus Intrometido e Turista Vidente. Então, depois de jogar o game de novo e ir atrás dos coletáveis restantes, eu desbloqueio mais uma platina atômica. Finalmente, mano. Com isso, o jogo base estava completinho, mas eu queria o 100%. Então eu já dou início aos troféus da DLC Clash in the Clouds, que é basicamente mais focado em combate, e não adiciona nenhuma história pra narrativa principal do jogo, com exceção do museu, que é legal pra caramba. Slate.
Curador do museu. Nessa DLC, a gente passa por diversas hordas de inimigos dentro dessas arenas, enquanto a gente ganha dinheiros, e o objetivo principal é sobreviver, enquanto cumpre todos os desafios de fitas azuis, ou seja, minigames com troféus pra desbloquear troféu. E assim, eu não tive muita dificuldade em conseguir tudo, já que é bem de boinhas. Mas a única coisa que me deixou bolado e me fez dar rage de verdade foi esse desafio bugado, que não dá certo em nada. Mesmo assim, eu consegui o troféu. Se alguém souber o porquê disso acontecer, me fala aqui embaixo nos comentários. Campeão do mérito, finalmente, cara. Zerando Clash in the Clouds, eu começo a desbravar a DLC Burial Atecia, que se passa em Rapture, no ano de 1958, antes do lugar se transformar naquele caos do primeiro e segundo jogo da franquia BioShock. Essa DLC adiciona mais algumas camadas pra história, e mostra o ápice da arquitetura nos jogos, misturado com essa vibe no ar. You can call me Elizabeth. A gente acaba conhecendo essa versão do Booker, que atua como detetive particular. Então a Elizabeth, já mais madura, contrata os seus serviços para encontrar uma garotinha chamada Sally, que estava desaparecida há algum tempo. Os troféus dessa DLC são bem fáceis, mas bem divertidos. Então eu consegui pegar todos bem rapidinho. Quebrando o gelo, legal. Crescendo na vida. Cadê o troféu aí? Efeito bola de neve. Ah, completamente equipado. Cozinhar e servir. E o último, né? Audiófono. Ludismo confirmado. E só o que faltou mesmo pra mim foi eles não terem colocado essa arma irada no jogo base. A Macro-ondas. Cara, que arma deliciosa! Que ação em cadeia, legal. Ao final dessa DLC acontece uma puta reviravolta e descobrimos que o Booker dessa realidade era um Comstock que fugiu pra Rapture depois de ferrar com geral no seu próprio universo. E a Elizabeth estava lá, justamente pra fazer ele pagar pelo seu passado. You're hurting her. Come with She's me. not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. The air is closing. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her through. Pull. Shut down the machine. No, she's not through. Shut it down. No, look out. Oxi. Loucura, mano. I remember all of it. That poor child. She wasn't yours, Comstock. No, I wasn't. no. Yet you had to have me, didn't you? No, this isn't right. When the guilt No. was too much. You turn to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth. Child. I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Caracas. Enterro no oceano. Partindo pra terceira DLC, eu já começo o jogo na maior dificuldade, o modo 1998, que vai liberar o troféu através do espelho no final. E aqui, ao invés de sair na porradaria com o geral, a gente assume o controle da Elizabeth. E acabamos dando de cara com o vilão do primeiro jogo, o Atlas. E nesse meio tempo, a Elizabeth fica tendo essas visões com o Booker, explicando o que ela deve falar. Nossa missão principal agora é ajudar esse vagabundo a causar a sua revolução em Rapture, na esperança de resgatar a Sally. Infelizmente,
Elizabeth foi meio nerfada e acabou perdendo seus poderes após um ataque de um Big Daddy, que acaba levando ela pro além. Então o jogo muda quase que totalmente pra gente jogar somente no stealth, e eu sou péssimo nisso. Mas pelo menos encontramos uma besta com alguns dardos tranquilizantes. E um novo vigor que é bem legal. O Pipton, que deixa a gente totalmente invisível. E mostra todos os inimigos e passagens secretas ao redor. O que facilitou bastante pra gente pegar alguns troféus. Não sabe nem de onde veio. Legal. Caindo no chão, finalmente. 2 por 1. Why not just kill Comstock and be done with it? Comstock had to know. He had to know that he deserved. Mais um troféu? Fazendo barulho. Progredindo na história, encontramos os códigos para fazer a máquina do Dr. Suchong voltar a funcionar corretamente e abrir uma fenda que retorna até Columbia, o que nos dá o troféu funcionando direitinho. Entrando nessa fenda, o Suchong pede para trazermos uma amostra do cabelo da Elizabeth para fazer algumas experiências e fecha a fenda, fazendo a gente ficar preso aqui em Columbia até retornar com a amostra. Aqui em Columbia achamos outro vigor que ajuda a transformar tiros inimigos em munição, e fazendo isso 20 vezes eu ganho o troféu Faminto por Dor. Faminto por dor. Descobrimos também que a Daisy, sim, aquela revolucionária da Vox Populi, estava conspirando com os Lutece e acabou sendo convencida de fazer aquela cena toda para transformar a Elizabeth em quem ela é hoje. É, os caras estão em todo lugar. Understood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop. but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more, Your part in the play? or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave. A woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself? Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Entregando a amostra pro Suchong, conseguimos o troféu Madeixas. As madeixas. Voltamos pra Hatcher e o Andrew Ryan, criador de Rapture, entra na jogada e tenta convencer a Elizabeth a ir pro lado dele. Mas como ela já tinha seus próprios objetivos, ela nem deu ouvidos. You're not. The girl. Was it? Wanna make sure. Cala a boca. Where are you? E depois de enfrentarmos mais uma horda de Splicers, chegamos ao centro do prédio e conseguimos fazê-lo flutuar. It's working! Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Great. Your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Caramba, mano. O cara é muito filho da puta, mano. Bom, após ajudar o Atlas, ela é capturada e passamos por essa sessão de tortura, onde o Atlas insiste que temos a informação que ele precisa. Infelizmente pro Atlas, a Elizabeth é muito durona, o que faz ele apelar e começar a torturar a série. E aqui a Elizabeth peida. Então vamos direto para uma visão dela, onde ela descobre que o código secreto tá na clínica do Suchong. Então após ela dizer isso pro Atlas, ele leva a gente direto pra lá, onde a gente salva esse Big Daddy que tava à beira da morte. E pegamos o nosso último log, que nos dá o troféu História Completa. E caras, a gente tem a satisfação de ver isso acontecendo. What are you doing? Get back! Get back! There's the ace.
Então, pegando o código, voltamos pro Atlas. Entregamos pra ele. E quando a gente acha que vai ter a série de volta, a Elizabeth acaba tendo uma visão dentro de um avião, enquanto o Atlas pergunta o que significava aquele código. E finalmente ela fala, por gentileza. É, a palavra-chave que é usada pra controlar o personagem no primeiro jogo da franquia. Would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and Rapture's ours. Yeah! I chose Rapture. A man chooses, a slave obeys. They say to save one life is to save the world entire. It is you who are their savior. I can see all the doors. And what's behind all the doors. And behind one of them, incredibly, I see him. E essa DLC basicamente serviu pra amarrar a história dos dois primeiros jogos e explicar que a pessoa que causou tudo isso foi a própria Elizabeth. Então finalmente vemos a série uma última vez e o jogo acaba. Caracas, mano. Esse jogo não cansa de surpreender, é muito foda, mano. Não tem como. À vista. Através do espelho. Bom, galera, BioShock é sempre divertido de zerar e eu espero que tenha te passado um pouco dessa emoção. Então, se essa platina te hypou, curte e comenta qual o próximo jogo que você quer ver aqui no canal. E já se inscreve e ativa o sininho pra não perder as próximas platinas atômicas que estão por vir. Um abraço. There's little to like in this Atlas fellow, one must admire the lilt in his brogue. I do commend this recent effort of yours to find the good in people. Sadly, it's all a lie. The effort? The accent. I don't suppose there's much about the man that's authentic. He's authentically homicidal. And you view this as a positive. Well, one has to start somewhere. When you force deep underground, well, you see things from the bottom up. And down at the bottom of the city, I saw a fire burning. The fire's got heat aplenty, but it ain't got no mouth. Daisy, now she got herself a mouth big enough.